O sonho, efetivamente, continha essa grande jogada que, contudo, não era apenas a realização de um desejo, escondia também a dolorosa reflexão de que o sonhador muitas vezes fora infeliz em suas tentativas de amizade e fora jogado fora. Também escondia seu temor de que esse infortúnio pudesse repetir-se em relação ao rapaz, ao lado de quem ele estava desfrutando da representação de Fidélio. E então se seguiu o que o desdenhoso sonhador encarava como uma confissão vergonhosa, a de que, certa vez, após ter sido rejeitado por um de seus amigos, ele se masturbara 2 vezes seguidas, no estado de excitação sensual provocado por seu desejo. Eis aqui o segundo sonho. Ele estava sendo tratado por 2 professores universitários de 2 relações e não por mim. Um deles estava fazendo alguma coisa com seu pênis. Ele temia uma operação. O outro empurrava-lhe a boca com um bastão de ferro, de modo que ele perdeu 1 ou 2 dentes. Estava amarrado com 4 panos de seda. Dificilmente se pode duvidar de que esse sonho tivesse um sentido sexual. Os panos de seda identificaram-no como um homossexual que ele conhecia. O sonhador nunca praticara o coito e nunca procurara ter relações sexuais com homens na vida real. Imaginava as relações sexuais segundo o modelo da masturbação da puberdade, com que outrora estivera familiarizado. As numerosas modificações do sonho típico com estímulos dentais, abre parênteses, por exemplo, sonhos de que um dente é arrancado por outra pessoa, etc., fecha parênteses, devem, penso eu, ser explicadas da mesma maneira. É possível, porém, que nos intrigue descobrir como foi que os estímulos dentais passaram a ter esse significado, mas eu gostaria de chamar a atenção para a frequência com que o recalcamento sexual se vale de transposições de uma parte inferior do corpo para uma parte superior. Graças a elas, torna-se possível na histeria que toda sorte de sensações e intenções sejam efetivadas, se não ali onde são apropriadas, travessão. Em relação aos órgãos genitais, travessão. Pelo menos em relação a outras partes não objetáveis do corpo. Um exemplo de transposição dessa natureza é a substituição dos órgãos genitais pelo rosto no simbolismo do pensamento inconsciente. O uso linguístico segue o mesmo modelo. Ao reconhecer as nádegas, abre parênteses, Hinterbacken, literalmente, bochechas traseiras, fecha parênteses, como homólogas às bochechas, e ao traçar um paralelo entre os lábia
e os lábios que delimitam o orifício da boca. As comparações entre o nariz e o pênis são comuns, tornando-se a similaridade mais completa pela presença de pelos em ambos os lugares. A única estrutura que não oferece qualquer possibilidade de analogia são os dentes, e é precisamente essa combinação de semelhança e dissimilaridade que torna os dentes tão apropriados para fins de representação quando alguma pressão é exercida pelo recalcamento sexual. Não posso pretender que a interpretação dos sonhos com estímulos dentais, como sonhos masturbatórios, travessão, uma interpretação cuja correção me parece indubitável, travessão, tenha sido inteiramente esclarecida. Dei a explicação que pude e devo deixar o que resta sem solução, mas posso chamar a atenção para outro paralelo encontrado no uso linguístico. Em nossa parte do mundo, o ato da masturbação é vulgarmente descrito como sich einen ausreißen ou sich einen herunterreißen. Abre colchetes, literalmente, dar uma puxada para fora ou dar uma puxada para baixo, fecha colchetes. Nada sei da fonte dessa terminologia ou das imagens em que se baseia, mas um dente se enquadraria muito bem na primeira das duas expressões. Segundo a crença popular, os sonhos com dentes que são arrancados devem ser interpretados como significando a morte de um parente, mas a psicanálise pode, no máximo, confirmar essa interpretação somente no sentido jocoso, a que aludi acima. Nesse contexto, porém, citarei um sonho com estímulo dental que foi posto à minha disposição por Otto Henck. Abre aspas. Um colega meu que há algum tempo vem dedicando vivo interesse aos problemas da interpretação dos sonhos, enviou-me a seguinte contribuição ao tema dos sonhos com estímulos dentais. Há pouco tempo sonhei que estava no dentista e ele perfurava com a broca um dente posterior em meu maxilar inferior. Trabalhou nele por tanto tempo que o dente ficou inutilizado. Segurou-o então com um fórceps e o extraiu com tanta facilidade que provocou meu assombro. Disse-me que não me preocupasse com aquilo, pois não se tratava do dente que ele estava realmente tratando, e o colocou na mesa, onde o dente, abre parênteses, um incisivo superior, ao que me pareceu então, fecha parênteses, desfez-se em várias camadas. Levantei-me da cadeira do dentista, aproximei-me mais do dente com um sentimento de curiosidade e levantei uma questão médica que me interessava. O dentista explicou-me enquanto separava as várias partes do dente impressionantemente alvo e
as esmagava, entre parênteses, pulverizava-as com um instrumento que ele estava ligado à puberdade e que era só antes da puberdade que os dentes se soltavam com tanta facilidade. E que, no caso das mulheres, o fator decisivo era o nascimento de um filho. Percebi então, abre parênteses, enquanto estava parcialmente adormecido, creio eu, fecha parênteses, que o sonho se fizera acompanhar de uma poluição, que, no entanto, não pude relacionar com certeza a qualquer parte específica do sonho. Fiquei muito inclinado a pensar que ela já havia ocorrido enquanto o dente era arrancado. Passei então a sonhar com uma ocorrência que já não consigo recordar, mas que terminava por eu deixar meu chapéu e meu paletó em algum lugar, abre parênteses, possivelmente na sala de espera do consultório do dentista, fecha parênteses, na esperança de que alguém os trouxesse a mim, e por sair às pressas, vestindo apenas meu sobretudo, para apanhar um trem que estava de partida. Consegui, no último momento, saltar para o último vagão, onde já havia alguém de pé. Não pude, entretanto, chegar até o interior do vagão, mas fui obrigado a viajar numa situação desconfortável, da qual tentei, afinal, com êxito, escapar. Entramos num grande túnel e 2 trens, indo em direção oposta a nós, passaram por dentro de nosso trem, como se ele fosse o túnel. Eu olhava pela janela de um vagão como se estivesse do lado de fora. As seguintes experiências e ideias do dia anterior fornecem material para uma interpretação do sonho. 1. Eu vinha, de fato, fazendo um tratamento dentário recentemente e, na ocasião do sonho, sentia dores contínuas no dente do maxilar inferior, que era perfurado a broca no sonho, e no qual o dentista também, na realidade, havia trabalhado por mais tempo do que eu queria. Na manhã seguinte do dia do sonho, eu fora mais uma vez ao dentista por causa da dor, e ele me sugerira que eu devia extrair outro dente no mesmo maxilar do que ele vinha tratando, dizendo que a dor provavelmente provinha desse outro. Este era um dente do siso que estava nascendo. Exatamente nessa época eu levantara a propósito disso uma questão relativa à consciência médica do dentista. 2. Na tarde do mesmo dia, eu fora obrigado a pedir desculpas a uma senhora pelo meu mau humor de que estava tomado, devido à minha dor de dente, ao que ela me dissera que estava com medo de mandar extrair um dente cuja coroa se desfizera quase por completo. Ela achava que extrair as presas eram especialmente doloroso e perigoso, embora, por outro lado, um de seus conhecidos lhe tivesse dito que era mais fácil extrair dentes do maxilar superior, que era onde ficava o dela. Esse conhecido também lhe dissera que, certa vez, extraíra o dente errado sob anestesia,
e isso aumentara o pavor que ela sentia da operação necessária. Ela me havia então perguntado se as presas eram molares ou caninos e o que se sabia a respeito delas. Ressaltei-lhe, por um lado, o elemento de superstição em todas essas opiniões, embora ao mesmo tempo frisasse o núcleo da verdade de certas visões populares. Ela pôde então repetir-me o que acreditava ser uma crença popular muito antiga e difundida, travessão, a de que se uma mulher grávida tivesse dor de dentes, teria um menino. 3. Esse dito me interessou ligado ao que diz Freud em sua interpretação dos sonhos sobre o significado típico dos sonhos com estímulos dentais como substitutos da masturbação, visto que, no dito popular, entre colchetes citado pela senhora, o dente e a genitália masculina, abre parênteses, ou um menino, fecha parênteses, também foram relacionados. Na noite do mesmo dia, portanto, li todo o trecho pertinente em A Interpretação dos Sonhos, e ali encontrei, entre outras coisas, as seguintes afirmações, cuja influência sobre meu sonho pôde ser observada tão claramente quanto a das duas outras experiências que mencionei. Freud escreve a propósito dos sonhos com estímulos dentais que, nos homens, a força motora desses sonhos não derivava de outra coisa senão os desejos masturbatórios do período da puberdade e mais, abre aspas, as numerosas modificações do sonho típico com estímulos dentais, abre parênteses, por exemplo, sonhos de que um dente é arrancado por outra pessoa, etc., fecha parênteses, devem, penso eu, ser aplicadas da mesma maneira, fecha aspas. É possível, porém, que nos intrigue descobrir como foi que os estímulos dentais passaram a ter esse significado. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a frequência com que o recalcamento sexual se vale de transposições de uma parte inferior do corpo para uma parte superior, abre parênteses, no sonho em exame do maxilar inferior para o superior, fecha parênteses. Graças a elas, torna-se possível na histeria que toda sorte de sensações e intenções sejam efetivadas, se não ali onde são apropriadas. Travessão. Em relação aos órgãos genitais. Travessão. Pelo menos em relação a outras partes não objetáveis do corpo. E, novamente, abre aspas, mas posso chamar atenção para outro paralelo encontrado no uso linguístico. Em nossa parte do mundo, o ato da masturbação é vulgarmente descrito como sich einen ausreißen ou sich einen herunterreißen, fecha aspas. Eu já estava familiarizado com essa expressão nos primeiros anos de minha mocidade, como uma descrição da masturbação. E nenhum intérprete experiente dos sonhos terá qualquer dificuldade em descobrir o caminho que vai desse até o material infantil subjacente ao sonho. Acrescentarei apenas que a facilidade com que o dente, que depois de sua extração
transformou-se num incisivo superior, soltou-se no sonho, me fez lembrar uma ocasião de minha infância em que eu próprio arranquei um incisivo superior que estava mole, facilmente e sem dor. Esse fato, do qual ainda hoje me lembro com clareza em todos os detalhes, ocorreu no mesmo período precoce ao qual remontam minhas primeiras tentativas conscientes de masturbação. Abre parênteses, esta era uma lembrança encobridora, fecha parênteses,